E para a gente poder comentar sobre tudo isso, eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Écio Costa, economista, que está conosco aqui toda quinta-feira, inclusive, no nosso programa. Écio, bem-vindo ao programa! Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. É um prazer sempre estar participando nas quintas-feiras. Prazer é todo nosso, Écio. Vamos lá, vamos falar então sobre esse fim do shutdown nos Estados Unidos, né? Um shutdown que durou 40 dias praticamente, que no começo a gente menosprezou, depois passamos 10 dias falando, tá esquisito esse negócio, 20, aí 30, o pessoal falando, peraí, cara, vocês não conseguem chegar num acordo? E aí chegou a 40 dias com o aeroporto demitindo gente, com os dados do payroll, a gente sem saber o que estava vindo por aí. Teve o corte da taxa de juros mesmo por cima disso tudo, e aí já coloca mais coisa nesse caldeirão e tudo mais. O que dá para a gente analisar agora da economia norte-americana com esse fim do shutdown? Para onde é que vai o nosso foco para a macroeconomia de lá? Ainda não podemos analisar muita coisa, né? Porque mesmo com o fim do shutdown, os dados ainda vão demorar um pouquinho a serem divulgados, né? Porque muitos foram paralisados durante esse período e agora, aos poucos, é que você volta a soltar, né, as pesquisas e os levantamentos que trazem a dinâmica da economia americana. É um país que tem a divulgação de muitos dados relevantes. A semana que vem é que a gente vai voltar a ter aí uma retomada dessa periodicidade de divulgação dos dados por lá, e por enquanto fica ainda uma dúvida muito grande, né, sobre a atividade econômica, sobre geração de emprego, né, sobre dados de inflação, né, e aí semana que vem você vai ter discurso de alguns membros do Fed, que é importante acompanhar, mas até para eles, o subsídio dessas informações também ainda está meio precário. O importante é que o shutdown finalmente, né, terminou e agora você tem uma retomada, né, das atividades, né, do governo em si, né, podendo não só fazer levantamento de dados, pesquisas, mas também de todos esses setores que têm uma conexão forte com o orçamento americano, né, de você poder voltar a produzir. Acredito até que isso possa ter trazido um pequeno impacto aí no PIB, né, desse período, né, porque a economia americana ela depende muito do setor de serviços, né, a administração pública tem um peso relevante por lá, e isso talvez traga alguma repercussão no cálculo do PIB aí desse último trimestre do ano. Exatamente, né, senhor? Agora, eu queria trazer uma situação, porque nesse meio do caminho, enquanto a gente não teve a divulgação dos dados, lá, principalmente os dados de payroll, o mercado inteiro ficou de olho também nas declarações ali de representantes do Federal Reserve e tudo mais, e o consenso do Federal Reserve é de que a inflação está em alta e que o mercado de trabalho estava congelado, né? Então, por isso que eles foram cortando os juros para tentar reaquecer esse mercado de trabalho. Agora, com essa situação toda, principalmente sendo muito improvável que o Jerome Powell vá arrumar algum tipo de briga no fim de um mandato, dá para a gente colocar um alerta vermelho em relação à economia norte-americana por conta dessa inflação que eles não estão conseguindo controlar e que tem muito fator ainda que está meio nebuloso, que a gente não faz a menor ideia de como é que isso vai repercutir, principalmente na questão de geração de trabalho, na questão de inflação e tudo mais? Pois é, como no começo da sua fala você mencionou, né, que houve demissão já no setor público, então isso traz impacto na geração de empregos, né, traz impacto da forma onde pressiona os membros do FONC para que eles continuem reduzindo taxa de juros. Por outro lado, você tem uma inflação realmente persistente por lá, e um anúncio do presidente Trump recente que vai distribuir, né, $2.000 para os cidadãos americanos, né, o que tem um potencial fiscal expressivo e também inflacionário. Esse recurso vem do excesso de receitas, né, que foram gerados com o tarifaço promovido aí por Donald Trump contra a maioria dos países, né, inclusive o Brasil, e essa receita ele vai repartir parte, né, desse valor arrecadado com os cidadãos para que eles possam consumir. E aí isso pode ter um impacto importante na inflação para os próximos meses. Mas é importante a gente lembrar que lá o olhar do Federal Reserve é não só na inflação, como também no mercado de trabalho. E isso
ter um peso significativo. Talvez um peso ainda maior do que temos aqui no Brasil, porque com a autonomia do Banco Central, o Banco Central passou a olhar também para esse lado. E é uma situação até diferente, porque aqui a gente está repetidamente atingindo a mínima histórica da taxa de desemprego, né, de 5,6%. Nesses últimos 3 meses, a gente repetiu esse patamar de taxa de desemprego, o que não seria uma justificativa aqui para reduzir taxa de juros, né? O olhar aqui tem se focado muito realmente na atividade econômica. Exatamente. Agora, SO, vamos falar um pouco sobre o IPCA que saiu, veio um pouco mais fraco, né? Como é que dá para a gente analisar esse IPCA, esse ritmo que está vindo aí, principalmente de inflação? Ajuda a gente a pensar no corte de juros pela frente aí? Essa foi a surpresa positiva, né, dessa semana, o que animou o mercado. A gente já vinha aí com repetidos pregões, batendo recorde, fechando no positivo. Eu acho que nos levantamentos históricos aí se comprova que a gente não teve uma série de fechamentos positivos tão grande como essa, muito influenciado também com o cenário americano, mas também com a repercussão dessa redução da inflação, né, e a expectativa de inflação para esse ano e para os próximos. Então, isso trouxe um resultado e um cenário positivo, o que pode sugerir, né, uma antecipação ou uma maior intensidade de redução de juros no ano que vem. Essa semana também tivemos divulgação de dados do setor de serviços, e hoje do varejo. O setor de serviços continua, né, trazendo um resultado positivo e também repetindo a sua máxima histórica, né, de atividade econômica. O Brasil vem, nesses últimos anos da pandemia para cá, tendo cada vez mais resultados positivos do setor de serviços, e lembrando que ele representa 70% do PIB, então se ele cresce, ele termina puxando a economia, né, os resultados do PIB vêm junto, né, com o resultado do setor de serviços. Agora, o varejo hoje teve uma nova queda, né, referente ao mês de setembro, que o IBGE divulgou, e ao longo do ano foram poucos os meses onde você teve um crescimento na comparação mês a mês. No varejo ampliado, por exemplo, no acumulado do ano, a gente está no negativo. No varejo sem ser o ampliado, né, que não tem aí a parte de veículos, máquinas, atacado de alimentos, ele está no positivo. Mas isso reflete muito essa Selic de 15%, que torna o crédito muito caro, né, o financiamento, principalmente desses bens que eu mencionei, né, de veículos, motos, partes e peças, fica muito caro, e aí o varejo vem sofrendo ao longo desse ano, né, mostrando uma desaceleração da economia, o que também termina sendo mais um cenário, né, que abre portas para uma redução de juros no início do ano que vem. Eu não aposto, continuo sem apostar em uma surpresa nessa última reunião desse ano. Acredito que a redução vai acontecer realmente a partir do ano que vem. Talvez você, como eu disse, ou antecipe ou tenha reduções em patamares aí mais fortes, com um horizonte, na minha opinião, de 12% para o final de 2026. Ainda um patamar bastante elevado, né, mas condizente com um comportamento, né, bastante conservador e responsável por parte do Banco Central. Exatamente, né? Então tem muito essa questão do que o Banco Central também vai analisar para conseguir tomar essa decisão, né? Ontem a gente teve uma fala do presidente Gabriel Gallipo, presidente do Banco Central, que falou principalmente sobre ele precisa de dados para conseguir embasar a tese de corte de juros. Então é a mesma coisa que o Jerome Powell, inclusive, cansou de falar lá no Federal Reserve dos Estados Unidos, que ele falava, sou data-based, aqui a gente fala, estamos baseando em dados. Você acha que esses dados estão vindo para ele de uma maneira positiva? E outra coisa, Écio, são só os dados mesmo? Porque é aquela coisa também, ano que vem ano eleitoral, há uma expectativa de aumento de custo público, do poder público, não tem uma questão também um pouco de o quanto que essa máquina vai acabar inflando para o ano que vem? Rafael, acho que você, eu,
metade da torcida do Flamengo e do Corinthians, e aqui do Náutico e do Sport, e do Santa Cruz, né? Eu não posso deixar de mencionar os três. Por que do Santos não? Por que do Santos não? Peraí. Por que do Santos não? Do Santos também. Aí a gente vai ter que ampliar aí o número de times, né? Mas todos estão nesse questionamento, né? Essa independência, esse conservadorismo, responsabilidade, vai se manter aí no ano de 2026, ou o fator político vai influenciar para que as decisões, né, do nosso Comitê de Política Monetária, porque também não é só o Galípolo, né, ele tem apenas um voto, apesar de exercer uma influência por ser o presidente do banco, se você vai manter, né, esse posicionamento, ou se você vai ter aí um maior alinhamento político para justamente antecipar, intensificar essas reduções de taxas de juros. Vale lembrar que o impulso fiscal é muito forte em ano de eleição, né? Você passa a ter uma liberação de despesas muito elevada, o anúncio de programas, né? Tudo isso leva a um maior gasto fiscal, que em última instância traz uma pressão, né, sobre os preços, sobre a inflação aqui da economia brasileira, que com uma Selic muito alta, o lado da oferta termina não atendendo, né, essa demanda forte, né, que vem com o impulso fiscal, o que termina, como eu disse, gerando mais inflação. Mas, assim, pelo comportamento que a gente viu, né, desde a posse do Galípolo, eu aposto mais nessa questão de se manter um conservadorismo, né, e, claro, vai haver redução de taxa de juros à medida que os dados venham comprovando essa redução no ritmo de inflação. Algo importante, né, a gente viu ontem uma redução drástica no preço do barril de petróleo, e é um componente relevante no cálculo da inflação. Isso, né, sendo transferido aqui, nacionalizando o preço dos combustíveis, pode trazer novas surpresas. O que tem sido um grande vilão ao longo desse ano é o custo da energia elétrica, né? Então, se você tiver alguma novidade também nesse item que compõe o IPCA, isso pode ajudar também. Alimentos e bebidas, eles têm apresentado um comportamento mais ou menos estável nesses últimos meses. Então, são alguns indicadores que têm apresentado, né, um horizonte de convergência de inflação lá para 2027 para o centro da meta, e aí pode ser que você tenha aí, por conta desses números, né, uma surpresa de uma redução maior de taxa de juros. Mas tem que olhar também a atividade econômica, o mercado de emprego. O setor de serviços batendo recorde após recorde também pressiona a inflação de serviços, com uma taxa de desemprego na mínima histórica, né, essa combinação termina trazendo preocupação aí para a decisão do Copom. Exatamente. Inclusive, queria trazer aqui alguns dados que o Ministério da Fazenda acabou de trazer agora, 2h14 inclusive, de que o Brasil compensa perdas com tarifaço dos Estados Unidos ao redirecionar exportações para a Ásia e América. Segundo os dados, as exportações brasileiras entre agosto e outubro de 2025 cresceram 6,4% em base anual. Houve um aumento nas quantidades exportadas de 11,3%, apesar da queda nos preços médios de exportação de 4,5%. Então, eles dizem também que a fatia de vendas aos Estados Unidos no total exportado caiu de 12% para 8% no período entre agosto e outubro de 2024. Isso, quer dizer, vamos lá. Entre agosto e outubro de 2024 era 12%. Entre agosto e outubro de 2025 foi para 8%. O pior desempenho, inclusive, entre as 10 maiores jurisdições analisadas. O déficit comercial com os Estados Unidos aumentou 341%, atingindo 4,7 bilhões de dólares no mesmo período comparativo. Dito isso, Écio, o que dá para a gente tirar de ensinamento dessa história toda do tarifaço? Fazia sentido a gente ter recebido essa tarifa aí? A gente realmente estava no superávit com os Estados Unidos, igual o Trump falou, para conseguir justificar a tarifa dele em relação ao Brasil, no fim das contas?
Não, os dados claramente mostram que antes do tarifaço, nos últimos anos, a gente tem um déficit com os Estados Unidos, certo? Então, isso não é a justificativa, tá? Era muito mais uma questão política, uma questão de posicionamento, né? E a gente viu aí, como eu disse, uma influência política muito forte para que essa decisão fosse tomada. Há processos de renegociação, há inclusive reuniões acontecendo regularmente. Hoje tem mais uma reunião, né, entre o Mauro Vieira e esqueci o nome agora, pelo lado dos Estados Unidos, tá? O Rubio, né? E você com isso pode ter uma reversão no café, em diversos itens aí nesse tarifaço, tá? Agora, essa questão com relação à diversificação, eu tenho preocupações sérias, porque não há uma diversificação, há uma maior concentração na China, né? A China, nesse mesmo período, elevou e muito a participação das importações brasileiras. A gente tem aí mais de 30%, né, das exportações brasileiras indo para a China. Ou seja, 1/3 das exportações para um único país. É uma potência econômica, é um grande consumidor, tem uma população bilionária, concordamos com isso, mas a gente precisa realmente trabalhar nessa diversificação, olhando para a União Europeia, olhando para a África, olhando para a América Central, América do Sul, para tentar realmente melhorar essa situação. E ainda tem um agravante: a China está à beira de fechar um acordo com os Estados Unidos, preferencial, que pode prejudicar muita gente. Exatamente. SO, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Te espero quinta-feira que vem para muito mais, tá certo? Rafa, meia hora é pouco. Vocês têm que ir agora 1 hora, viu? Vamos marcar aí. Um abraço. Até a próxima. Eu sou desse time também. Vamos embora. Vamos aumentar essa campanha aí. A gente faz 1 hora de programa. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu.